O Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou ontem uma ação civil pública contra o Estado de Goiás, solicitando a suspensão em caráter liminar das outorgas de uso de recursos hídricos da bacia do Rio Meia Ponte. Daqui a pouquinho nós temos uma reportagem que trata da situação do rio. Porque agora nós vamos conversar com a vereadora Priscila TJ, ela que é do PSD, e realizou na última sexta-feira, uma audiência pública que foi discutida a situação do patrimônio histórico aqui de Goiás. Ela está aqui para explicar para a gente qual foi o objetivo dessa audiência. Boa tarde. Boa tarde, Inês. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Metrópole. É um prazer estar aqui com você. O que foi debatido nessa sexta-feira? Há uma preocupação muito grande, né, com os monumentos aqui da capital. Goiânia é considerada uma capital Art Deco. Sim, nós aproveitamos a oportunidade teve um festival importante acontecendo na nossa cidade, que é o Goiânia Festival Art Decor, e trouxe pessoas do mundo todo. Nós tivemos participantes de Bruxelas e até de outras cidades da Europa, e nós aproveitamos esse momento para inserir a audiência pública no debate e discutimos não só também todo o patrimônio histórico, cultural, e claro que a nossa hoje influência maior é a influência Art Deco. Então, por isso ela levou o tema da audiência. E a gente percebe que já existe um trabalho, né? A prefeitura, com algumas entidades, associações de classe também, estão unidas em prol de resgatar alguns pontos, algumas praças que contenham esses monumentos que são históricos. Sim, isso é bacana. Nós tivemos a reforma agora, né, da estação ferroviária de Goiânia, e está prevista agora a reforma do Coreto, que é um símbolo da nossa cidade, e daquele relógio da Avenida Goiás. E a nossa luta hoje, Nete, é para também a gente ter uma despoluição visual do centro, né? É muito importante preservar. Hoje esse patrimônio é catalogado, existe um carinho, né, dos caos de urbanismo de entidades que preservaram, que fizeram esse catálogo. E agora a gente quer um apoio público para trazer, porque a gente não reflete só nisso. Hoje nós queremos para o centro e está numa época de plano diretor, então essa discussão toda, ela é um ciclo, que é a recuperação econômica do centro da nossa cidade. Goiânia é uma cidade que nasceu com seu centro planejado. E muitas vezes as pessoas não entendem porque alguns pontos ainda estão em situação precária. Existe todo um trâmite junto ao IPHAN, porque muitos são tombados pelo patrimônio histórico. Muitos são tombados, processo demorado, inclusive, né? São tombados municipalmente, estadual e federal. E então a gente pensa que a nossa cidade, inclusive, tem um projeto de lei que institui uma visitação nesse igual nós temos, por exemplo, quando vai a Paris, você tem até aplicativos para sozinho fazer aquela visita, prédio por prédio, ouvir de onde veio. Então, Goiânia nasceu fundamentada nessa estrutura. Então, é importante a gente ter os nossos jovens, estudantes com esse catálogo pronto, de fácil acesso, poder visitar, olhar para aquele prédio, além de achar bonito, entender a história que representa para a nossa cidade. E foi tão importante para mim, que nem sou da área de urbanismo, ver nessa audiência o carinho das pessoas de fora, que até a senhora que veio de Bruxelas, ela falou com tanto carinho desse patrimônio, do orgulho que a gente tem que ter, do quanto pessoas fazem mestrado hoje e vêm visitar a Goiânia para poder conhecer esse patrimônio nosso. E é importante destacar que tudo isso também está sendo estudado dentro do projeto, né, de plano diretor aqui da capital, manter, preservar e restaurar esses pontos. Sim, hoje nós temos um centro que a gente quer um carinho social com ele, né, Nete? A gente quer que as pessoas voltem a frequentar culturalmente à noite, qual que hoje acontece. Temos um centro movimentado de dia, que funciona bem e que à noite, infelizmente, ninguém quer ir no centro. Você tem assim, as vielas com usuários de drogas. Isolado, né? É muito isolado, tá escuro. Então você tem um esvaziamento e todo mundo que trabalha no centro vai chegar lá 8 horas da manhã e vai pegar as ruas com muito xixi, com muitas pessoas dormindo na calçada. Então o carinho social pela nossa cidade passa pela política de organizar a população de rua, oferecer assistência, passa pela política de carinho mesmo, de implantar as leis que já existem, que é despoluir visualmente, recuperar. E a gente trouxe um pouco mais profundamente, que é a educação patrimonial. Inserir na Guarda Civil, não apenas a represália e a multa, mas inserir dentro do contexto universitário, educacional,
A educação patrimonial, que é cuidar do patrimônio público e privado. Estamos conversando com a vereadora Priscila TJ, do PSD, falando, né, dessa audiência pública que foi realizada na última sexta-feira, mas tem projeto muito interessante também tramitando na Câmara, que foi apresentado pela senhora em relação ao IPTU. Explica pra gente como tem um desconto, como tem uma redução em cima desse projeto. Quando a gente pensa cidade como um todo, você quer que a cidade esteja habitada de maneira igualitária. É muito ruim a gente pensar, aconteceu com São Paulo, e depois não tem dinheiro público que faça reverter essa desorganização, que é você ter as pessoas morando muito longe, numa mesma região e trabalhando numa outra. Então você tem uma reta de transporte. Goiânia já acontece muito isso. Então você tem os lugares que a pessoa mora na região noroeste, mas trabalha e vem, pega o mesmo ônibus no mesmo sentido. Todo mundo sabe, a BR funciona de um lado para outro, então significa que você tem gente morando de um lado. O projeto é para a gente ter essa recuperação, já existe em várias capitais, inclusive cidades em Goiânia, que é o IPTU social, para pensionistas e para aposentados. Por que esse motivo, né? Por que esse desconto? Porque eles são especiais? Não. Porque nossa cidade é jovem, porque eles foram pioneiros, muitas das vezes compraram lotes no setor Bueno, quando Goiânia era pequenininha, né? Nessa audiência nós pegamos o mapa da criação de Goiânia e esse mapa só tem até o setor sul. Goiânia ela foi projetada para existir até o setor sul. Depois disso, eu digo que é vontade nossa, porque era para ser até o setor sul, que foi o que eles planejaram. Então, o que acontece? Essa pessoa comprou esse lote no setor sul, morou lá, é imóvel único dono. É um senhor, porém hoje ele está aí com seus 80 anos, ele não tem a renda que ele tinha antes e o IPTU dele é tão caro que expulsa ele desse lugar para uma outra região, onde ele não tem farmácia, onde ele não tem médico. Então, São Paulo já isenta, por exemplo, é claro, é para todos? Não, é para quem precisa. Então, é para o advogado Por isso se chama IPTU social. Né? É para aquele aposentado e pensionista que mora no imóvel único, até 2 salários mínimos e tem um padrão, que é de casa 100 metros quadrados construídos e apartamento 125. Muito bom, parabéns pela iniciativa, vereadora, e bem-vinda sempre. Obrigada.